e passar a palavra ao nosso relator, o deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, Benito Gama, senhores parlamentares, convidados nesta audiência pública, eu gostaria de iniciar falando mais uma vez, como falamos em todas as audiências públicas, todas, e pedindo que aqueles que estavam aqui representando grupos, seja do Ministério Público, do Judiciário, procuradores, nos dessem as informações necessárias para esta comissão especial fazer face e dar arcabouço do ponto de vista técnico, jurídico e, sobretudo, de números, para que nós pudéssemos fazer a sugestão de um relatório. Reiteramos em todas as audiências públicas. E no dia 11 de outubro, nós enviamos ofícios da comissão especial, pedindo estas informações. Defensoria Pública Geral, enviamos um documento pedindo, basicamente, o mesmo pedido a todos, enumerando quantos e quais as indenizações que, porventura, ultrapassassem o teto. O Defensor Público Geral encaminhou o documento, hoje ainda nós estávamos discutindo pela manhã. A Câmara dos Deputados foi o primeiro a encaminhar. O segundo a encaminhar foi o Senado. E não encaminharam ainda o Conselho Nacional de Justiça, cujo prazo venceu no dia 1º de novembro, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Também não encaminhou ainda o Conselho Nacional do Ministério Público, apesar de ter pedido 30 dias a mais de prazo, foi dado, e esses 30 dias a mais já venceram no dia 30 do 11, dia 30 de novembro. E também não respondeu, e venceu no dia 7 de novembro, o Tribunal de Contas da União. Então fica aqui mais uma vez, claro, à sociedade brasileira, que esta comissão especial não concluiu seus trabalhos, que era o nosso objetivo, concluir no final de novembro, e nesta primeira semana de dezembro, nós já estamos discutindo o relatório final. Infelizmente, por causa do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, não foi possível concluir o nosso relatório. Dito isto, eu gostaria apenas de fazer aqui algumas perguntas. Primeiro ao nosso presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Jaime. E nessas perguntas, a primeira delas, a ministra Carmen Lúcia publicou uma portaria no dia 18 de agosto que obrigava os tribunais de justiça a enviar ao CNJ, em prazo de 10 dias, dados sobre os pagamentos a juízes. No entanto, as informações compiladas ainda não constam da plataforma do Conselho. Tanto é verdade que ontem, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, publicamente, cobrou, mais uma vez, e inclusive deixando nas entrelinhas, até de forma clara, que merecia punição àqueles que não estavam dando as informações necessárias para atender a demanda do Conselho Nacional de Justiça. Na primeira reunião desta comissão, o deputado Benito, presidente, nós fizemos aqui um relatório da nossa audiência com a presidente Carmen Lúcia. E ela dizia lá, então, no mês de agosto, que em questão de 10 dias, já estavam solicitados, ela achava que mais 10 dias teria as informações necessárias para poder encaminhar esta comissão.
São agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para ver a quantas anda o zelo pela transparência de alguns poderes do Brasil. Gostaria de perguntar, então, ao presidente Jaime, se o senhor saberia informar por que até hoje não temos essas informações centralizadas conforme solicitada pelo Conselho Nacional de Justiça. E o senhor sabe, como conhecedor dos tribunais estaduais, se poder dizer qual o formato de pagamento, se é muito diferente de um tribunal para outro, e se adota algum tipo de rubrica diferenciada. Eu falo adota algum tipo de rubrica diferenciada, porque eu tenho estudado isso todo dia, isso durante tempo, e observo que nós temos centenas, deputado Arnaldo, de rubricas diferenciadas, cada um ao seu gosto, centenas. É algo inusitado em qualquer poder você ter centenas de rubricas diferenciadas para pagar um tipo de uma demanda qualquer, que de repente é eventual, passa a ser temporária e depois permanente. Está aí o caso do auxílio moradia. O auxílio moradia, no artigo 65 da Lei Orgânica, estou fazendo as perguntas para poder avançar, consta ajuda de custo para a moradia, nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do magistrado. Esse benefício é concedido a todos os magistrados? Não deveria ser apenas aqueles que mudam de cidade por motivo de trabalho? Como a associação avalia a questão dos juízes que já possuem residência no local de trabalho? Também fariam jus a esse tipo de ajuda de custo? Não sei se eu devo fazer todos para todos, ou se vamos... Vossa Excelência escolhe como quer fazer. Acho que vamos fazer primeiro com o presidente, ou eu faço para todos? O que acham? Faça para todos, então. Faço para todos, vamos lá. Nós temos a ordem do dia que deve começar a qualquer momento. Ao nosso Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, sobre auxílio moradia. No portal Transparência do Ministério Público, e ele falou, e é verdade, do Estado de São Paulo, é possível verificar que é paga a indenização normalmente no valor de R$ 5.277,73 a quase todos os membros desse MP. Seria essa a rubrica referente ao auxílio moradia? Considerando que praticamente todos os promotores moram e trabalham no Estado de São Paulo, não estaria a verba sendo empregada de forma irregular? Dados centralizados no Conselho Nacional do Ministério Público. Como pude notar a organização e facilidade de acesso nos dados do MP de São Paulo, imagino que já tenha enviado os dados ao Conselho. Apenas pergunto porque fiz um pedido a esse órgão e ainda não obtive resposta, como há pouco acabei de dizer. Ao doutor Mourão, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, aqui não se tocou na questão dos honorários, não se tocou na questão das sucumbências. Em alguns casos, que pelo menos que nós temos lido, é que procuradores municipais, em alguns casos, ganham até mais do que juízes de direito. Então, nós queríamos saber se pudesse tratar disso, porque o procurador municipal pode advogar, pode somar valores e mais valores. E a sucumbência, estivemos vendo aqui hoje, vendo alguns dados, presidente, a sucumbência só da Advocacia Geral da União, dos últimos 12 meses, chegou a 792 milhões de reais. Só a sucumbência. Ao doutor Telmo, que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores Estaduais e do DF, ANAP, aqui está, inclusive, a posse com a presença de ilustres figuras, não é por menos, dada ao que representa a Associação dos Procuradores, e está ali, dentre as principais bandeiras, as prerrogativas da advocacia plena, percepção de honorários, responsabilização apenas no caso de dolo ou fraude, luta por procuradores estaduais no comando de procuradorias e na busca da autonomia institucional para as procuradorias gerais do Estado. Diante desses aqui, gostaria então de fazer as mesmas perguntas. Nós temos salários de 60 dias para juízes do Brasil. Nós temos auxílio moradia para todos, numa decisão... Férias, perdão.
Férias de 60 dias. E nós temos aí a decisão do ministro Fux, através de uma liminar, dando auxílio e moradia para tudo e para todos, em qualquer canto do país, e foram buscar atrasados, etc. Isso, deputada, saltou de 2014, da decisão do ministro Fux, de 37 milhões para quase 400 milhões de reais. No mesmo período. Só para ver o que isso significa para os cofres públicos, ou seja, a Receita teria que ter um aumento de mais de 3.000% para poder acompanhar a demanda do auxílio moradia que foi autorizado pelo ministro Fux. Como eu disse e volto a repetir, com a maior tranquilidade. Ele não é senador e nem deputado para estabelecer lei. Isso não é interpretação da Constituição. Nem aqui, nem lá fora. Portanto, fica aqui registrado, e sempre falo isso, porque a instituição republicana, o respeito que deve se dar, e todos nós damos o devido respeito. Mas abusos e privilégios estão acontecendo e nós temos que enfrentá-los. E eu sempre digo, sempre que houver alguma situação gravosa, que comece pelos nossos. Só assim nós vamos mudar o país. Então, acho que devem também associações terem presente esse compromisso com a sociedade brasileira. Não é possível que alguém receba o auxílio moradia de forma indevida, que eu já reputei aqui e volto a repetir. Até fui chamado a atenção pelo deputado Pepe Vargas. Chamei de imoral, eles injusta. Pois então, injusta. Vamos utilizar a palavra adequada. De forma injusta, recebem valores que não são adequados àquilo que merecem aqueles que, de fato, trabalham e lutam por esse país. Então, essas são as perguntas e eu gostaria depois de voltar à réplica. Obrigado, senhor relator. Essas informações